Olá, gente boa, grande abraço, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom tudo de bom para você aí, tá? Bem, eu ainda não havia falado sobre esse tema com relação ao Ciro Gomes, mas eu vou me reportar aqui no canal com as pessoas que acompanham o nosso programa sobre minha opinião com relação ao Ciro Gomes. Quem fez o Ciro Gomes perder? Quem é o responsável pela decadência política de Ciro Gomes? Ao meu ver, é o próprio Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele fez um governo excelente numa época que a mídia não era como é a de hoje, né? Ele fez um governo que foi reconhecidamente bom e de excelência, que numa época que a mídia era diferente, tá? E de lá para cá ele veio se consolidando como uma liderança e se fortalecendo através da manutenção do poder durante muito tempo, colocando seus irmãos, seus parentes e alguns que pudessem ser aliados do mesmo, né? Ele colocou Lúcio Alcântara, ele colocou o próprio Eumano de Freitas aí, a pedido do Lula, que foi, o Camilo Santana. Ele foi contra o Eumano, né? Ele queria que fosse o Roberto Cláudio. Na verdade, houve uma imposição, muito embora ele diga que não, mas segmentos partidários do Ceará dizem que foi uma imposição, ele queria a todo custo, quando todos os membros de todos os partidos percebiam que estavam querendo a Isolda Sela, que é a atual governadora do estado do Ceará. E o Ciro não bateu o martelo, vai ser o Roberto Cláudio, e perdeu aí nas urnas para o governo do estado, perdeu nas urnas também para a presidência da República nesse primeiro momento. E o que foi que fez com que o Ciro Gomes tivesse essa decadência? Alguns vídeos eu já votei no Ciro Gomes, sem brincadeira, viu gente? Eu já votei no Ciro Gomes algumas vezes, já o entrevistei, eu sou radialista, como alguns sabem, e há muitos anos ele me disse que, isso lá em São Benedito, na casa do Dr. Bueno, na cozinha, o Dr. Bueno era um médico muito conhecido, dono da emissora de rádio que eu trabalhava, e eu perguntava ao Ciro por que ele tinha despencado nas pesquisas, que nós estávamos torcendo por ele, e tínhamos vibrado para que ele chegasse a ser presidente, isso da primeira vez. E ele disse que caiu dizem que é por causa do que eu falo, mas se foi eu vou tentar mudar. Só que no mesmo momento ele falou o seguinte, eu perguntei por que então, Ciro, a diferença, você está apoiando lá o Lula lá, porque naquela época o slogan era Lula lá e José Ayrton cá, que é o José Ayrton Cirilo aqui do estado do Ceará, que era candidato ao governo. E ele não apoiava o candidato do Lula, ele apoiou o Lúcio Alcântara, que era senador, e foi eleito governador do estado do Ceará. Então ele, ao mesmo tempo que disse que ia corrigir o falar dele, ele falou assim, eu perguntei, Ciro, e a diferença? Ele, a diferença, você conhece um cavalo bonito, manga larga, que todo mundo quer montar, quer ficar em cima? Esse cavalão bonito que todo mundo quer, que é valioso, é o Lúcio Alcântara. Mas você conhece um jumento velho, de orelha velha, caída, perebento velho, um jumento velho cheio de parasita, que ninguém quer estar perto, porque você é nordestino, né? Ninguém quer estar perto desse tipo de jumento. Esse jumento é o José Ayrton. Naquela hora, todo mundo dentro da cozinha da casa do Dr. Bueno riu, mas eu acho que não foi nem por causa dessa comparação, foi porque ele tinha falado que iria tentar mudar o jeito de falar. Ele é um cara que tem uma eloquência muito grande, tem um poder de convencer muito grande através de números, é inteligente, incontestavelmente todo mundo sabe, mas ele acaba desagradando. Ele conseguiu fazer com que fosse passada por ele, através dele mesmo, uma imagem que não caiu no gosto popular, através daqueles comportamentos na internet. Vocês lembram do vídeo em que ele chegava num local com alguns políticos importantes e tinha uma mulherzinha lá, parece que num posto de saúde, e aí ela parou ele e falou que naquele momento nós estávamos precisando era de hospitais e não de estádio de futebol. E ele simplesmente fez pouco caso do que aquela pobre senhora tinha falado, que estava na fila esperando por um atendimento de saúde. E teve um político importante, dos que o acompanhavam, que ainda quis dar atenção à mulher, mas ele chamou todo mundo para seguir adiante. Então aquilo ali é a voz rouca das ruas que ele deixou de ouvir. Porque com pouco tempo depois nós percebemos que realmente, de fato, aquela simples senhora que estava naquela fila, que disse que nós estávamos precisando de hospital, depois com pouco tempo percebemos que realmente, de fato, se no lugar dos estádios de futebol, das arenas caríssimas, eles tivessem construído hospitais, teria sido muito melhor, né?
Isso é uma realidade que todo mundo sabe. Mas aí quando a gente observa um vídeo daquele, fica imaginando, se fosse minha mãe esperando o atendimento de saúde, se fosse minha tia, minha avó, um parente, a gente sente na pele a decepção com uma autoridade respeitadíssima tratar aquela figura daquela forma. Então aí foi onde ele passou uma péssima imagem, a de que não ouvia as pessoas simples, as pessoas da rua. E tivemos outros episódios, né? Nós tivemos um episódio também em que alguns professores estavam protestando com cartazes, e aí o Ciro Gomes ia passando para uma reunião política, os professores aproveitaram para fazer um protesto. E o Ciro caminhou rumo àqueles professores protestantes. Estava fazendo aquele protesto por melhorias salariais. O que é que ele deveria ter feito no caso dessa senhora lá? Da saúde, primeiro, né, que eu falei. Ele deveria ter dado atenção, que ela pediu paciência. Tenha paciência, nesse momento agora nós estamos em outro tempo, mas vamos já providenciar dentro das possibilidades, saúde, hospitais e tudo. Teria sido muito melhor, mas ele fez pouco caso. Assim ele fez com aqueles professores. Ele rasgou o cartaz dos professores e saiu. E não deu ouvidos a quem lhe colocou no poder. Não deu ouvidos ao povo. Naquele momento que ele rasgou aquele cartaz, eu fiquei triste. Porque, meu Deus, ele era para ter ido dar uma força, para ter acalmado, ter dito, olha, aguardem que o que depender de mim, da minha parte, eu vou tentar fazer, para que vocês possam ter melhorias salariais, para que vocês possam realmente obter os resultados que vocês estão lutando por eles. Não, ele foi rasgar. Pouco caso do problema que aqueles profissionais estavam sofrendo. Tivemos outros vídeos, quer dizer, quem queimou o Ciro foi o comportamento dele com a internet, com os vídeos, porque se fosse a mídia tradicional, teria escondido. Como tradicionalmente muitas emissoras fazem, escondem, né? Não colocam no ar. Então teria escondido, e na internet não, qualquer vacilo, qualquer coisa, vai passar uma imagem. E ele conseguiu passar uma imagem de que não dava atenção ao povo. Teve um momento que ele foi passando um momento de uma manifestação na frente da casa do irmão dele em Sobral, e ele como ex-governador, ex-ministro, eu no lugar dele eu não teria ido lá. Eu teria feito o seguinte, eu teria chamado a polícia teria ido, que é o papel da polícia. Ele mesmo foi lá repreender e chamou todo mundo de filho disso, filho daquilo e tal. Lógico que ele também estava com segurança, né, com alguns policiais à paisana fazendo segurança dele, e desafiou todo mundo, vem para casa, vamos para casa, isso de madrugada. Que não era papel para ele, aquilo passou uma péssima imagem dele. E aí você imagina o seguinte, você no lugar dele, sendo um ex-governador, uma autoridade, bastava você ligar para o chefe da polícia, ó, tem um pessoal fazendo baderna na frente da casa do meu irmão, quero pedir que mande, os policiais iam na hora. Ele não teria tido aquela exposição de graça e que de fato não trouxe nenhum lucro para ele, pelo contrário, trouxe uma péssima imagem. Na cidade de Carnaubal ele desceu do palanque para ir brigar com o pessoal que era da oposição e que estava gritando lá atrás. Ele não soube lidar com o conflito. Ele partiu, foi para piorar a situação. Então essas coisinhas acabaram passando uma péssima imagem de um homem inteligente, mas que falta sabedoria. Porque inteligência é diferente de sabedoria. Ele tem conhecimento, que consequentemente faz com que ele demonstre a inteligência. Mas faltou-lhe sabedoria e consequentemente nós perdemos aí a possibilidade de termos um presidente que tem capacidade, poderia até articular da forma correta, como é necessário, para que nós tivéssemos uma representação dentro daquilo que o Brasil merece. Talvez fosse isso. Outra coisa, ele demorou muito do tempo que foi governador, até agora foi esfriando o pão. Não, foi o melhor governador do Ceará, foi em outra época. Eram outras mídias, eram outros acontecimentos, eram outros fatos. E aí esfriou o pão quente da fama de bom governador. E foram vindo outros, né? E chegaram outros, e esfriou, ninguém mais nem lembrava que tinha feito. Ele falou muito também, como se os votos que o Lula obteve quando ele apoiou o Lula no Ceará, fossem todos por conta dele, né? O apoio que eu dei ao Lula lá no Ceará rendeu a ele tantos mil votos. E aquilo fez com que muita gente imaginasse, espera aí, eu não votei no Lula por causa do Ciro, eu votei no Lula por causa do Lula. E agora veio a confirmação nessa eleição agora de 2022. O Lula teve uma votação lá em cima, sem ter o Ciro Gomes do lado dele. Então tudo isso fez com que aparecesse a verdadeira liderança do Ciro. E consequentemente a imposição, que muitos dizem que ele fez, de querer Roberto Cláudio como candidato a governador do estado do Ceará. E aí houve a rachadura, e com essa rachadura, com esse rompimento, consequentemente o grupo liderado pelo Camilo Santana, que é o ex-governador do estado do Ceará, se fortaleceu. Hoje, o maior líder do estado do Ceará,
Quem passa a bater o martelo e dar as ordens agora, meu irmão, chama-se Camilo Santana. Camilo Santana, Isolda Sela e, claro, é o Mano de Freitas. Então, esses aí é um novo grupo que criou-se, que se formou, e agora o Ciro Gomes vai ter que ouvi-los ao invés de pedir para ser ouvido ou de determinar. Eles é quem vão dar as regras e dizer, porque poder é poder, né? Então, eu penso isso. Então, quem queimou o Ciro foi o próprio Ciro, e não ninguém. Então, tem outros vídeos, foi a internet. Se nós não tivéssemos a internet para mostrar, fosse a mídia tradicional que nós tivemos há algum tempo sem internet, talvez ele tivesse realmente conseguido passar outra imagem que não fosse essa que os vídeos que estão aí na internet mostraram para a população. Grande abraço, até mais, se inscreve aí no canal se você gostou, se não gostou não tem problema também não, dê like, dê dislike e tchau, tchau, que Deus te abençoe. Valeu!